Atos, capítulo 2, versículo de número 38, 39. Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados todos vocês em nome de Jesus, para que os seus pecados possam ser perdoados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos que o Senhor nosso Deus chamar. Espírito Santo. Espírito Santo. Vamos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não aparece na história ali em Atos 2. Logo quando nós vamos aqui para os primeiros versículos da Palavra de Deus no Gênesis, nós vamos ver o Espírito Santo atuando ali como participante ativo na criação. Gênesis, o primeiro capítulo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nos 3 primeiros versículos da Bíblia Sagrada, nós vemos aqui a Santíssima Trindade, o nosso Deus, o Deus Criador. Vemos que a terra era sem forma e vazia, mas que o Espírito de Deus, ele se movia. O Espírito de Deus, ele está sempre em movimento. E no versículo 3, a palavra, haja luz. A palavra é o próprio Jesus Cristo. João descreve muito bem que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quando Deus fala haja luz, houve luz pelo poder que há em Jesus. Ele é a palavra a qual nós temos lido, temos meditado, temos estudado, temos, glória a Deus, guardado do nosso coração para não pecar contra o nosso Senhor Deus. Então, logo no começo, já temos aqui o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. O Espírito, ele está sempre em movimento. Ele não apareceu ali no Pentecoste, ele sempre existiu, pois ele é Deus, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Cristo, ele é o seu doador. Quando Cristo, ele está subindo ao céu, ele vai dizer: eu estou subindo para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Vocês não vão ficar sozinhos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vai habitar dentro de vocês. No Antigo Testamento, nós vamos ver ações repentinas, ações rápidas. Vamos ver aqui ações do Espírito Santo. O Espírito Santo agiu nos 70 anciões. Está em Números, capítulo 11, versículo de número 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, porém nunca mais voltaram a fazê-lo. Vamos ver aqui também na história de Balaão, em Números 24 e 2, levantando Balaão os olhos e vendo a Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Ações do Espírito Santo no livro ali de Juízes. Em Otniel, Gideão, Sansão, o próprio Saul, ele foi cheio do Espírito Santo.
em 1 Samuel 11:6. Chegando eles a Gibeá, um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele profetizou no meio deles. Depois Saul, ele ali desobedece a Deus e ele afasta então o Espírito Santo da vida dele. O próprio rei Davi também tinha o Espírito Santo. Em 1 Samuel 16:13 diz assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Assim como o Espírito Santo, ele se apodera, ele se apossa, da pessoa, ele faz morada na pessoa, ele também pode ser extinguido da vida da pessoa. Ele pode também sair através da desobediência à palavra de Deus, através do pecado. O Espírito Santo, ele se afasta, assim como se afastou de Saul e assim como Davi orou: Senhor, retira tudo de mim, mas não retira o teu Espírito, não retira a tua presença. Então, o Espírito Santo, ele não apareceu na história só ali no Atos 2. Ali foi o cumprimento da profecia que havia falado através da vida do profeta Joel. Então acontece ali de forma literal, quando Jesus pede que os discípulos fiquem ali em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E você pode perceber a mudança totalmente de atitude na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos. Logo quando Jesus é preso, eles se dispersam, eles fogem, se escondem. Mas quando eles são ali possuídos pelo Espírito Santo de Deus e começam a falar em outras línguas, engrandecendo a Deus, vocês vão perceber nos versículos que tem pessoas ali de várias partes da terra, e Pedro ali assume ali a liderança. É o próprio Pedro que, quando Jesus está sendo julgado, as pessoas chegam para falar com ele: você é um deles. Não, eu não sou. Ele faz aquela negação ali por 3 vezes, negando a Jesus Cristo. Mas ali naquela ocasião, quando as pessoas chegam, o que esses analfabetos aí estão falando? Nós estamos ouvindo ele falar na nossa própria língua. E Pedro ali, de uma forma ousada, corajosa, ele toma a frente e começa a pregar, começa a falar. E ele vai dizer exatamente isso aqui que nós lemos: arrependam-se e sejam batizados todos vocês em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados possam ser perdoados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos e a todos os que estão longe. As promessas também do Espírito Santo, de ser revestido com este poder, não somente para falar em línguas estranhas na igreja ou profetizar, mas para ser ousado na forma de falar de Jesus, como o próprio Pedro foi aqui neste texto. Ele começa a pregar sobre Jesus de uma forma tremenda, maravilhosa. Então, o Espírito Santo, ele nos reveste com este poder, exatamente para anunciar sobre as grandezas de Deus. O Espírito Santo, ele tem vários dons, Nós vemos ali o apóstolo Paulo descrevendo os dons de poder, os dons vocais, Vamos perceber ali, quando ele está falando os dons espirituais, ele vai falar os dons de revelação, os dons da sabedoria, glória a Deus, os dons da ciência, o dom de poder. Os dons de poder
são dons sobrenaturais pelos quais o poder de Deus se manifesta, a fim de transmitir uma resposta miraculosa através de uma intervenção até mesmo da natureza física. Então, o Espírito Santo, irmãos, é o próprio Deus, tem a característica de Deus, glória a Deus, ele tem a essência de Deus, ele nos dá poder, ele nos dá o seu fruto para nós sermos mansos, humildes, longânimos, bondosos, ter comunhão uns com os outros. Todas essas características é proveniente de Deus, do Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, como nós temos aqui falado e anunciado. O Espírito Santo é Deus. Ele não apareceu na história no Atos 2, como talvez alguns possam imaginar, mas ele sempre fez parte, ele é eterno, ele é eterno, ele sempre esteve com Deus. Ele não apareceu ali no Atos 2, mas de fato ele veio fazer morada, veio habitar dentro de nós exatamente ali a partir do Atos 2. Ele veio fazer morada a todo aquele que crê, a todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele passa a ter o Espírito Santo na sua vida. O dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom de Deus a todos os crentes. Quando alguém crê em Jesus e recebe a salvação que ele oferece, o Espírito Santo passa a viver no crente, transmitindo-lhe vida espiritual. Então, a partir do crer, a partir do aceitar a Jesus, você vai ali sendo moldado, o Espírito Santo vai testificando com o seu Espírito sobre as grandezas de Deus, sobre a palavra de Deus, vai te dando força, coragem para você ler a sua palavra, para você ter um entendimento, e a vida que você tinha de erros, de pecado, o Espírito Santo vai te incomodando, e aos poucos, de forma... Por isso que a Bíblia diz, vinde como estais. Muitas pessoas não querem aceitar a Jesus achando que da noite para o dia já tem que abandonar tudo. Calma, é um processo, o Espírito Santo é que vai trabalhando, vai testificando com o teu espírito, vai te orientando, você vai lendo a Bíblia, ele vai se revelando para você através da Bíblia, como Deus quer que você haja, como Deus quer que você viva. É todo o trabalho do Espírito Santo, não é o trabalho do homem, não é por força, não é por violência. Se você tem um filho, se você tem um marido que está afastado, deixa o Espírito Santo trabalhar. Vai falando de Jesus, vai falando das suas grandezas, vai falando da palavra. Vai aos poucos ali, escreve na porta da geladeira, coloca uma plaquinha lá, um versículo bíblico na porta da tua casa, aonde a vista dele possa alcançar algum versículo ali em cima da televisão, e deixa que o Espírito Santo é quem convence. Não precisa você estar todo dia brigando, você tem que ir para a igreja, vamos comigo. Quem convence é o Espírito Santo. Faz a sua parte. Você que tem o Espírito Santo, faz a tua parte. Tenha calma, tenha comunhão com o seu familiar, aquele a quem você quer alcançar através da palavra de Deus. É o Espírito Santo quem convence. Na vida pessoal do crente, ele testifica sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele ensina, ele guia, ele nos ajuda a viver uma vida agradável a Deus. Ele nos ajuda, ele nos dá esse reforço. Como é que Deus quer que a gente viva em santidade? Ele vai nos ajudar. Ele vivifica os nossos corpos. No crente com vistas ao serviço. Aquele que quer trabalhar na obra de Deus, o Espírito Santo, através dos seus dons, ele capacita. Ele dá a cada um conforme aquilo que vai precisar para o crescimento do corpo de Cristo. Nem todos têm o mesmo dom,
o dom de pastorear, o dom de ensinar, o dom de cuidar, o dom de trabalhar com crianças, o dom de trabalhar com idosos, o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de pregar, né? O Espírito Santo dá a cada um, é como um corpo. Paulo dá o exemplo de como o corpo. Nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é barriga, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é perna. É um corpo, cada um tem a sua função no reino de Deus. Não precisa um querer o cargo do outro, não precisa um brigar com o outro, ter inveja do outro, porque todos estão ali com o dom que o Espírito Santo o capacitou. Agora, este dom não pode estar enterrado, este talento não pode estar enterrado. Você tem que usar em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o seu irmão, para junto, um sabe cantar, outro sabe tocar, o outro sabe pregar, o outro sabe dirigir o culto, o outro sabe ficar ali na recepção, é amável. Então cada um tem uma função no corpo de Cristo. O Espírito Santo dá poder, dá intrepidez para testemunharmos sobre Cristo. Ele introduz o mundo do sobrenatural. Ele testifica que Jesus está vivo. Esta é a nossa missão, falar que Jesus Cristo está vivo. Ele traz uma nova compreensão da palavra de Deus. Olha aí que informação, irmãos, maravilhosa. Você que não entende, eu gostaria tanto de ler a Bíblia, eu gostaria tanto de entender. Tenha calma. O Espírito Santo, ele nos dá essa compreensão. No momento ali que você talvez esteja lendo, talvez você não entenda. Mas no momento em que você está ali durante o dia, nos seus afazeres, em um momento do dia, o Espírito Santo vai te dar um estalo assim na sua memória e você vai entender o que você leu. Ele enche o nosso espírito com uma verdadeira adoração a Deus. Aquele que tem o Espírito Santo, ele sabe adorar da forma correta. Ele glorifica a Jesus através da nossa vida. Como receber esse batismo que os discípulos receberam ali em Atos capítulo 2? Você precisa buscar. É um dom prometido por Deus. Portanto, não desista. Continue pedindo isso. Se essa vontade estar adormecida no seu coração, é um revestimento de poder. Talvez você tenha vários outros dons. O dom ali de manusear bem a palavra de Deus, o dom ali de dar um conselho, o dom ali de receber um sonho, de saber interpretar, mas você quer ali falar em outras línguas. Louvado seja o nome do Senhor, que é um dom para a sua própria edificação, diferente do dom de profecia, que é falando, se expressando ao outro, o dom de discernir o que se fala. Todos esses são dons do Espírito Santo. Busque os dons, os melhores dons. Não deixe de buscar. Comece a louvar a Deus enquanto você o recebe com fé. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sim falar uma língua sobrenatural, que só o céu entende, que só Deus entende. Na nossa língua, no nosso português que nós falamos, talvez nós não sabemos exaltar e engrandecer a Deus, o nosso Senhor, como Ele merece. Mas falando em outras línguas, nós estamos engrandecendo ao nosso Deus da maneira correta. Então busque esse dom, busque esse revestimento de poder na sua vida e que o Espírito Santo te dê força, capacidade, discernimento, paz, amor, o fruto dele. Glória a Deus esteja na sua vida, na vida da sua família e que o dom que você tem, glória a Deus, seja para o crescimento do corpo de Cristo. Que Jesus Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.